Provérbios capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e o favor é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, quem os faz a ambos é o Senhor. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retirar-se para longe deles. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e a contenda se irá, cessará a rixa e a injúria. O que ama a pureza do coração, e que tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor preservam o que tem conhecimento, mas ele transtorna as palavras do prevaricador. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor está irado cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. O que para aumentar o seu lucro oprime o pobre, e dá ao rico, certamente chegará a penúria. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque será coisa suave, se os guardares no teu peito, se estiverem todos eles prontos nos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tos fiz saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e do conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder com palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas ao aflito na porta. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Vês um homem hábil na sua obra. Esse perante reis assistirá, e não assistirá perante homens obscuros. Provérbios capítulo 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. E põe uma faca à tua garganta, se fores homem de grande apetite. Não cobices os seus manjares gostosos, porque é comida enganadora. Não te fatigues para seres rico, dá de mão à tua própria sabedoria. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas, como a águia, voam para o céu. Não comas o pão do avarento, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque, como ele pensa consigo mesmo, assim é, ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Porque o seu Redentor é forte, ele lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o teu coração à instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, porque, fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Seol. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, ó meu próprio. E exultará o meu coração, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenhas inveja dos pecadores, antes conserva-te no temor do Senhor todo dia. Porque deveras terás uma recompensa, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando ela envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina, e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará.
Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu à luz. Filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito é a aventureira. Também ela, como o salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os prevaricadores. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. O serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti, quando virei a despertar. Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Provérbios capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a violência, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui a força. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é alta demais para o insensato, ele não abre a sua boca na porta. Aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. O desígnio do insensato é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura aquele que pesa os corações não o percebe. E aquele que guarda a tua vida não o sabe. E não retribuirá a cada um conforme a sua obra. Come mel, filho meu, porque é bom, e do favo de mel, que é doce ao teu paladar. Sabe que é assim a sabedoria para a tua alma, se a achares, haverá para ti recompensa, e não será malograda a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó ímpio, contra a habitação do justo, nem assoles a sua pousada. Porque 7 vezes cai o justo, e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração. Para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Porque o maligno não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, teme ao Senhor, e ao Rei, e não te entremetas com os que gostam de mudanças. Porque de repente se levantará a sua calamidade, e a ruína deles, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios, fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. Aquele que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que julgam retamente haverá delícias, e sobre eles virá copiosa bênção. O que responde com palavras retas beija os lábios. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim me farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de cados, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra estava derrubado. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um salteador, e a tua necessidade como um homem amado. Provérbios capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como o céu na sua altura, e como a terra na sua profundidade, assim o coração dos reis é inescrutável. Tira da prata a escória,
e sairá um vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não reclames para te honra na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Porque melhor é que te digam, sobe, para aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. O que os teus olhos viram, não te apresses a revelar, para depois, ao fim, não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não reveles o segredo de outrem. Para que não te desonre aquele que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Como frescor de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera o espírito dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que porventura não te fates dele, e o venhas a vomitar. Põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti, e te aborreça. Malho, e espada, e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado, e pé deslocado, é a confiança no homem desleal, no dia da angústia. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio, e como vinagre sobre a chaga. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva, e a língua caluniadora, o rosto irado. Melhor é morar num canto do eirado, do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fresca para o homem sedento, tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva, e manancial poluído, assim é o justo que cede lugar diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, não multipliques, pois, as palavras de lisonja. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.